Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou Elise, esse é o Nerd Sem Frescura. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 6 de WandaVision, em um Halloween assustadoramente inédito. Será que a bruxa está realmente solta nesse Halloween? Talvez sim, talvez não, mas esse é o episódio em que nós temos, finalmente, a Feiticeira Escarlate em ação. Não a Wanda, a Feiticeira Escarlate, aquela que nós conhecemos e amamos. Eu acredito que esse episódio consolida cada vez mais que a Wanda Maximoff é muito mais do que aparentava inicialmente. Vamos lá conferir então? Galera, antes de mais nada, né, acho que é sempre importante avisar que este vídeo está recheado de spoilers. Então, se você não assistiu ao episódio ainda, vai lá, assiste e volta aqui. Você está convidado para acompanhar tudo que nós temos a dizer sobre esse episódio sensacional. Outro recado, né, para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para a gente estar sempre trocando ideia sobre as nerdices que nós amamos. E bora lá então falar sobre esse episódio. No resumo do episódio anterior, dos acontecimentos anteriores, pela primeira vez nós temos cenas de filmes passados do MCU. Isso é proposital para mostrar o Pietro do Aaron Taylor Johnson, para já nos dar aquela pista de que o Pietro do Evan Peters não é bem o que parece, né? Pelo menos essa foi a minha interpretação. Quando a gente volta, a gente retorna, mais uma década pulou e aí a gente tem aquele formato bem parecido com as sitcoms do início dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, ficou super bem ambientado, né? E logo de cara nós já vemos que a Wanda e o Visão continuam em conflito. É legal porque o Billy quebra a quarta parede o tempo todo, fazendo comentários sobre as situações que eles estão vivendo, né? E ver esse Halloween foi muito da hora. Eu amei ver os personagens em suas roupas clássicas. Aliás, na hora que eu vi o Billy com a roupa de Wiccan, eu fiquei, oh meu Deus! Vocês repararam que tinha até brilhinhos na roupa do Wiccano? Ah, gente, perfeito, sem defeitos. Também vimos que o Tommy não estava muito afim de se fantasiar e tudo mais, mas o tio Pietro resolve, né? E aí, quando o Pietro volta, ele também está com a sua roupa clássica e o Tommy está com a roupa do Pietro. Ele não está usando a roupa do Celery, mas funciona, já que ele também tem poder de super velocidade e tudo mais. Vou deixar aqui na tela para vocês verem como que é a roupa do Celery na HQ. Talvez a gente veja uma versão um pouco menos cartunesca, né, dessa roupa nas telas ainda, quem sabe. A roupa da Wanda é a roupa da feiticeira das HQs clássica. Eu achei legal que eles mantiveram até as meias cor-de-rosa, né, e a roupa do Visão também é a roupa das HQs, que foi uma forma bem divertida e inteligente de introduzir essa roupagem clássica. Eu gostei bastante da escolha narrativa, né. E aí a gente percebe que o Visão continua fugindo daquilo que a Wanda propôs, do script da Wanda, né? Então ela queria que ele passasse o Halloween com a família, ele fala que vai sair com a patrulha da cidade, e aí a Wanda fica um pouco insegura. O que eu percebo e o que eu pensei bastante é, por que o Visão consegue ter essa diferença, essa autonomia em relação ao que acontece dentro do Rex? E eu não sei se a minha teoria está certa, mas eu pensei bastante sobre o assunto e eu acredito que por conta da joia da mente. Aí você me diz que? Bom, eles ambos são por frutos, né, da joia da mente, o que me leva a crer que por conta dele ter a mesma energia divina da Wanda, a mesma energia divina da joia, não consegue ser controlado totalmente. Ou talvez porque ele não é de fato um ser vivo, eu realmente não sei. Mas eu acho que essa questão da joia faz mais sentido. Então, se vocês concordam, se vocês têm uma teoria diferente para isso, comentem aqui que eu quero saber, tá?
Então, assim, esse foi um episódio que não traz muitas informações novas, mas que desenvolve informações que foram exploradas em episódios anteriores, né? Nós temos a questão da Wanda estar consciente de estar manipulando a realidade. Mais uma vez, volta para o fato de que ela não sabe exatamente como isso aconteceu. Também temos consolidando as dúvidas do Visão em relação à realidade. E aí, o nosso episódio foi separado em 3 núcleos. O núcleo da Wanda, as crianças e o Pietro, o núcleo do Visão e o núcleo do pessoal de fora do Rex. Então, no núcleo da Wanda, nós vemos que as coisas mudaram bastante em Westview. Agora nós temos a cidade abarrotada de crianças, o que é um tanto quanto estranho, né? Já que até o episódio anterior, as únicas crianças em Westview eram o Billy e o Tommy. Isso me levou a pensar sobre aquelas imagens que nós tivemos, né? Sobre Homem-Aranha 3 e as crianças desaparecidas. Será que talvez quando a Wanda deseja algo para compor a sua realidade, ela não retire da realidade original ou até mesmo do multiverso, como pode ser o caso do Pietro, e isso acabe ocasionando consequências? Pode ser que tenha a ver, pode ser que não. Enfim, só vou deixar no ar. Então a gente percebe, né, que os poderes dela são absurdos, porque o cenário todo mudou completamente, tudo voltado para Halloween e tudo mais, né? E que ela tem bastante preocupação com as crianças, né? Então talvez conscientemente ela saiba que as crianças não são fruto da criação dela. Se seguir os quadrinhos, né, o Billy e o Tommy são fragmentos da alma do Mephisto. Por isso que a gente insiste bastante na aparição do Mephisto em WandaVision. E eu fiquei meio cabreira com uma fala do Mercúrio que eu vou deixar aqui. O que vocês acham? Aliás, eu acho que esse Mercúrio está bem suspeito. Eu tenho algumas teorias para isso. Acho que pode ser que seja o Mephisto e que ele esteja utilizando uma forma humanoide conhecida pela Wanda, mas nem tanto. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Acho que o Pietro está mexendo sim com as memórias da Wanda, porque quando ele fala do Halloween, que eles pegaram tifo, eu achei muito engraçada essa cena, inclusive. As fantasias que eles estão usando fazem referência ao Nick Fury e a Viúva Negra, né? A Wanda fala que não é exatamente como ela se lembra, né? E, como eu falei, lá no recap do que tinha rolado anteriormente, foi feita questão de mostrar que o Pietro está diferente. Por que eles mostrariam o Pietro do Aaron Taylor Johnson? Aliás, teve uma referência bem interessante e bem bobinha, mas que eu me diverti bastante nesse capítulo, quando as crianças falam Kick-Ass e a Wanda repete, né? Kick-Ass, que é um filme que é estrelado pelo Aaron Taylor Johnson e que o Evan Peters é um dos amigos dele. Inclusive, esse filme é da Marvel, mas não faz parte, né, da Marvel em si, do MCU. Kick-Ass. E bem, a partir daí, a gente consegue perceber que o Pietro está afastando a Wanda do Visão. Ele se oferece para ficar com as crianças. Quando eles conversam juntos, ele fala: eu não sou o seu marido. Talvez tentando já colocar na cabeça da Wanda que o Visão é um empecilho. Aliás, a Wanda conseguiu uma coisa que ela esperava muito e que veio do Pietro: aprovação. Porque ele não fala que o que ela está fazendo é errado, coisa que o Visão já tinha falado antes, né? Então, essa busca por aprovação talvez faça que ela penda mais para o lado do Pietro do que para o lado do Visão. A outra teoria é que seja de fato o Pietro e que a aparência mudou porque pelo tempo que passou o corpo do Pietro original não existe mais, né? Então tem a mente dele no corpo do Evan Peters e seria interessante, mas eu acho que não, porque a personalidade
é bem diferente se nós observarmos, mas o efeito de corrida é o mesmo, isso é legal, né? E dessa vez a Marvel nos presenteou com a cena do Pietro morto, que eu acho que algo traz o gatilho para a Wanda ficar tendo essas visões, mas que não deixa de ser uma cena bem bizarra, bem creepy e que nos faz ter um jumpscare. Vocês já imaginaram ser pegos num jumpscare da Marvel? Pois é, tem a primeira vez para tudo, né? E a terceira teoria é que quando a Wanda desejou que o Pietro retornasse, o Pietro dela não existe mais, mas existe uma versão alternativa no multiverso. Tanto que quando ele relata que ele tomou tiros e tudo mais, é totalmente diferente do Pietro sendo abordado por Ultron, porque ele fala que estava cruzando a rua e foi alvejado, enfim. O que eu ainda acho que esse Pietro é rápido demais para ser alvejado por tiros, então isso é só conversa, é só falácia. Para mim esse Pietro não é quem parece ser. Pode ser que seja o Mephisto, pode ser que seja o Nightmare, o Pesadelo, nós não sabemos ainda, né? Mas o núcleo da Wanda foi importante para ela estabelecer esse laço com o Pietro e para mostrar que tem alguém incentivando que ela continue. O Pietro está ciente da realidade, ele sabe que é algo forjado. Parece até que ele entrou lá de propósito, né? O segundo núcleo é o núcleo do Visão e é um núcleo onde nós vemos cenas bem bizarras, né? Quanto mais perto das bordas do Rex, menos a realidade funciona. Eu imagino que porque demanda uma grande quantidade de energia, né? Então a Wanda mantém funcionando aquilo que ela precisa para a sitcom dela, para o núcleo familiar dela, né? E aí o que está nas bordas acaba sendo deixado de lado, ou talvez quando ela está concentrada em outras coisas, ela não consiga controlar tudo. Eu não sei exatamente. E aí a gente vê o Visão passando por as pessoas que estão se movendo, ou estão se movendo muito devagar, ou não estão se movendo até que ele encontra a Agnes. Inclusive, válido ressaltar que a Agnes está com uma roupa de bruxa. Então eu acredito, né, que ela seja sim Agatha Harkness, mas que a situação pode ter saído do controle dela, né? É interessante nós vermos que o Visão não se lembra de nada, a palavra Vingadores não é um gatilho para ele, né? Mas mesmo assim ele quer ajudar, O que me leva a pensar que o Visão possa ser essencialmente bom, né? Nós sabemos, inclusive, que ele é digno de empunhar o Mjolnir. Então, ele é essencialmente bom. O que me deixou na dúvida é se a mente dele foi apagada pela Wanda ou se a morte apagou a mente dele. E aí nós vemos que ele vai tentar sair do Rex. Quando ele tenta sair, nada dá certo, ele começa a se desintegrar, mas um ponto importante é que a joia na testa dele continua intacta quando ele está se desintegrando. Aí você me diz, Elis, calma aí, a joia foi destruída pelo Thanos. Eu sei disso, mas o Thanos disse que as joias foram reduzidas a nível molecular. Quem será que poderia restaurar a joia da mente, se não a pessoa que carrega a energia dessa própria joia? Pode ser que a Wanda tenha restaurado a joia para que o Visão voltasse a funcionar. Não sabemos, né? Não sabemos. Eu fiquei na dúvida se o Visão começou a se desintegrar porque ele força a saída do Rex, já que a Wanda não quer que ele saia, né? Ou se ele começou a se desintegrar porque ele de fato não vive fora de lá. E o terceiro núcleo que nós temos é o núcleo da SWORD, e mais especificamente da Mônica, do Jimmy e da Darcy, que agora estão meio que por conta própria, né? Então eles são meio que deixados de lado pelo Hayward e nós percebemos que o Hayward está se estabelecendo como um grande antagonista. Talvez ele acabe sendo o vilão da série, porque ele não tem intenção em ajudar a Wanda, ele quer conter a situação. A Mônica se mostrou bem fria na situação, no sentido de que ela tem um tipo de treinamento, afinal ela ouviu o Hayward falar da própria mãe dela, que ela não deveria estar lá quando a mãe morreu, e ela continua firme
o chama de covarde, mas sustenta a sua opinião. Então, eu acho que a Mônica é muito digna do trabalho, sim, tá bom, Hayward? E nós também percebemos que ele está escondendo algo chamado Operação Catarata. Que deve ter a ver com visão, né? Porque catarata dá onde? Na visão, né? O que acontece, pessoal? Agora nós vamos ver as coisas tomando um novo ritmo, né? Primeiro porque a Darcy foi engolida pelo Rex, nós vamos chegar lá. E porque a Mônica e o Jimmy vão entrar no Rex, eu acredito que o Jimmy entrará também por conta desse contato da Mônica. Muita gente está especulando que possa ser alguém do Quarteto Fantástico. Eu acho que seria uma forma bem legal de introduzi-los no MCU, sem forçar nada, sabe? Inclusive esse filme do Quarteto Fantástico que vai sair aí, eu espero que não seja um filme de origem, eu quero que seja um filme deles já em ação, mas isso é assunto para outro vídeo. E se for o Quarteto Fantástico, eu acho que vai ser demais. Disney, por favor, faz essa pra nós, Disney. Faz essa pra nós. Outra informação chave que nós tivemos, né, é que a Mônica está mudando. O corpo dela está sendo mudado a nível molecular, o que me leva a crer que, com sorte, até o final da temporada, nós veremos a Mônica assumir a identidade de Photon, né? Assumir o nome Photon, que é um nome que ela usou nos HQs, porque a Mônica nos HQs tem superpoder, inclusive ela já vestiu, ela foi uma das Capitãs Marvel, né? Então eu acredito que isso vai acontecer. Quero muito que ela assuma essa identidade. A pista já foi deixada, né? Quando a gente vê o nome da mãe dela, tá lá Maria Photon Rambeau. Então seria uma homenagem legal à mãe também, né? E, gente, a Darcy foi engolida pelo Rex, logo após ela ter descoberto informação crucial. Eu acho que em algum momento o Visão vai acordar a Darcy ali, eles vão se encontrar. E eu acho que a expansão da Wanda para o Rex também permite, ela sabe quem está ali, né? Ela sabia que a Mônica era a Mônica e ela vai saber que a Darcy é a Darcy. Eu acredito que o Visão também possa voltar sem memória. Se ele voltar sem memória vai ser complicado, por conta daquela cena do trailer, quando a Wanda fala: esse é o nosso lar, e ele fala: vamos lutar por ele. Porque o Visão desse episódio não tá me parecendo muito disposto a lutar por nada. Uma coisa que é importante também, pessoal, os comerciais sempre deixam alguma pista. E esse comercial que nós tivemos aqui foi muito creepy. Quando tem o comercial, é uma criança, estilo aqueles comerciais mesmo do comecinho dos anos 2000, que tinha na MTV, por exemplo, que eram meio loucos, assim, de um iogurte chamado Yo Magic. E nesse comercial, a criança que está numa ilha deserta fica o tempo todo tentando abrir o iogurte e não consegue. Yo Magic poderia ser traduzido como sua magia, sendo falada de uma forma bem informal. Então eu fiquei pensando, será que é uma metáfora para o fato de que nenhuma magia consegue trazer os mortos de volta? Pode ser que seja, né? Eu vi algumas pessoas falando que é uma metáfora ao Caveira Vermelha, porque ele tem a joia da alma ao seu alcance, mas não consegue. Mas eu acho que o Caveira Vermelha não tem tanto impacto assim para a história da Wanda. Mas eu achei o comercial muito doido, né? Muito doido mesmo. Nós estamos vendo os poderes da Wanda em níveis absurdos. Nós estamos vendo que ela controla a realidade, ela modifica a realidade e que ela não sabe como tudo isso começou, o que é bizarro. O ponto mais legal para mim desse episódio foi ver as crianças desenvolver os poderes. Eu ia falar o Icano, mas ele ainda não usa esse nome, né? O Billy e o Tommy têm os poderes idênticos aos do quadrinho. O Tommy nos quadrinhos tem a identidade de Celery ou Speed, que eu acho que eles não iam traduzir o nome dele para rápido, velocidade, né? Então ficou o Celery e ele tem super velocidade, e o Icano, ele tem poderes místicos. Inclusive, depois que o Icano se torna o Demiurgo, nas HQs ele fica com poderes surreais, e eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso,
falando sobre qual é o futuro dos nossos queridos gêmeos no MCU. O que vocês acham? Comentem aqui para eu saber. Quais são as considerações sobre esse episódio? Eu acho que o episódio foi excelente. Acredito que o fato do ritmo da série ter sido lento de início só contribuiu para que essa abordagem ficasse cada vez mais interessante. Gosto que o caráter metalinguístico que eu comentei lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre o WandaVision permanece bem forte, tá? Gosto bastante mesmo disso. Ao mesmo tempo que nós percebemos uma genialidade enorme por parte do roteiro, sempre que pequenos detalhes que nós, enquanto fãs e enquanto espectadores, observamos, também são observados lá de dentro, como por exemplo, por que o sotaque da Wanda sumiu, né? E do próprio Pietro, por que o Pietro não se parece exatamente como ele, né? Como o Pietro que nós conhecíamos anteriormente. Eu, sinceramente, não consigo mais prever o que vai rolar nos próximos episódios, porque eu acho que a cada semana as nossas teorias mudam, sabe? Eu espero muito, muito mesmo que a Wanda consiga resolver essa parada, que ela consiga lidar com o luto dela. Nós sabemos que ela terá um papel em Multiverso da Loucura, e eu fiquei pensando que talvez ela seja a chave para entrar nos multiversos, para acessar os multiversos, porque nós já estamos tendo pistas de que ela consegue acessar o multiverso. Quem sabe? De fato, é uma trama louca, é uma narrativa cheia de pequenos detalhes. Eu acho que eu consegui pontuar os principais pontos que eu observei, mas é claro, vocês sempre observam coisas além, então comentem aqui. Essa é a parte mais legal quando a gente discute algo na internet, porque são diferentes percepções. Então comenta aqui o que você achou do episódio, qual é a sua teoria. Se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na tela. Aproveita para fortalecer a nossa amizade, deixa aquele like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal para poder nos ajudar a crescer cada vez mais e ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube entrega os meus vídeos sempre para vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui, agradeço demais mesmo. Vamos comentando, trocando ideia, porque eu acredito que ainda vai rolar muita coisa louca nessa série. Faltam só 3 episódios, eu vou sentir muita falta de conversar com vocês sobre isso. Muito obrigada então, galera, é nóis e tchau!